Olá pessoal, eu sou o Flávio Thaís, canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, seu like é muito importante para a assistência do conteúdo, a plataforma do YouTube. E ontem aconteceu uma coisa inesperada, né? Que o ex-presidente Lula foi recebido como chefe de Estado, né? Com honras de chefe de Estado, pelo presidente francês. Não estava na agenda, não estava programado, pelo presidente francês Emmanuel Macron, né? Que é um presidente liberal, né? Que não tem nada a ver com a ideologia lulista, né? Inclusive o Lula já havia visitado o candidato da oposição a Macron, que o ano que vem terá a eleição na França, né? Mas ele foi recebido a convite de Emmanuel Macron e ele aceitou o convite, né, para discutir questões brasileiras, questões de meio ambiente, questões de relações diplomáticas, questões de relações comerciais, né? E ele foi recebido por 1h30 no palácio do presidente francês, né? E isso causou uma rusga muito grande, principalmente da Jovem Pan, né? Que é uma rádio que odeia o ex-presidente Lula, né? E aí tenta taxar uma série de pechas, né? Para dizer para tentar justificar essa visita, né? E aí começa lá. Para Constantino, né? O Macron é Lacron, o nome dele, né? Primeiro porque o Macron não recebe Bolsonaro, né? Porque vocês lembram que o Bolsonaro primeiro atacou a França e depois ofendeu a mulher do presidente, né, Macron, né? Dizendo que a mulher dele, Bolsonaro, era mais bonita do que a mulher de Macron. Com detalhe, né? O Macron está casado com a mesma mulher a vida toda. O Bolsonaro já está na terceira, né? Então, tem uma questão de lealdade aí que o Bolsonaro não tem e ele tem, né? Lula merece ser tratado como um prisioneiro. Engraçado, merece ser tratado como prisioneiro por Constantino, mas para Olaf Scholz, que vai ser o futuro primeiro-ministro da Alemanha, para o Parlamento Europeu, né, para a Universidade de Paris, onde ele foi ovacionado, né, foi aplaudido de pé, várias vezes foi interrompido o discurso dele para ser aplaudido, né? E agora o encontro com o primeiro-ministro espanhol, né? Ele não é tratado como bandido, né? E sim como um verdadeiro chefe de Estado, embora não tenha cargo político nenhum. Nem sabe se vai ser candidato a presidente, né? Embora em alguns institutos ele lidere a pesquisa, né? E aí ele vai dizer que Macron é moderado de terceira via, né? Moderado de terceira via. Macron é um político liberal, tá? Liberal, ele vai concorrer com com o candidato socialista, né? Que a imprensa é esquerdista, né? Como sempre, a imprensa é de esquerda, né? Eu não sei qual é a imprensa de direita do mundo, né? Porque para ele toda a imprensa é de esquerda. Que se falar do Lula, então é de esquerda, né? Macron foi indicado por François Hollande na vida pública. Eu não me lembro disso. François Hollande é um ex-socialista, né? E Macron é um liberal. Eu não me lembro disso, né? Ele está enganado ou está inventando, né? Até porque uma corrente é diferente da outra, né? Macron é esquerdista. Se ele fosse esquerdista, não teria um candidato de esquerda para competir com ele, né? Isso é uma lalação, né? Isso ele tentando justificar porque Macron recebeu Lula e não recebe Bolsonaro. Bolsonaro não recebe porque o Bolsonaro é um escroto. Um escroto ninguém recebe. Quem é que recebeu Bolsonaro? O mundo todo é de esquerda? Agora, né? Porque para eles, da Jovem Pan, até o Joe Biden é de esquerda, né? Fundação Macron é esquerdista. Recentemente a fundação do Itaú, né, fez um elogio ao Lula, esquerdista também. Não, a Fundação Itaú fez uma função, não é esquerdista, banco não é esquerda, né, banco é dono de meio de produção, é de direita, é capitalista, né, fez um elogio a Lula porque Lula é o melhor chefe de governo do que o Bolsonaro, foi isso que falou. E pronto. Né? E aí ele queria que falasse que Bolsonaro era o melhor chefe de Estado, porque o Bolsonaro é de extrema direita fascista. O banco não ia fazer isso, né?
Eles referendam o Lula porque o Lula é democrata, né? Aí o Constantino é democrata, mas tem relações com Cuba, com Venezuela, com Nicarágua. Qualquer democrata tem relações com Cuba, com Venezuela e com Nicarágua. Democrata, porque aceita a soberania dos outros. Ele não. Ele é de extrema direita, proto-fascista, né? Tem que ser igual a eles, né? Isso não é democracia. A democracia não é só ter a sua eleição, só a sua democracia. Você tem que aceitar o resultado da urna dos outros países, a soberania dos outros países. Por exemplo, né, quando ele falou lá da Nicarágua, a Nicarágua escolheu o presidente da semana passada, Daniel Ortega. Só porque ele é socialista, ele não pode ter relações comerciais com o Brasil. Né? Então quer dizer que deveriam cortar as relações comerciais com a China? Por que não cortam? Porque dependem da China. Né? Para os que dependem, né? Porque eles dependem da China, eles são covardes e não rompem a relação. Né? Mas para outros, os pequenos, né, que eles não dependem, eles vão lá e cortam a relação por ideologia. Eu nunca vi país nenhum, nem os Estados Unidos, corta a relação com outros países por ideologia política. Somente esse psicopata, junto com um monte de psicopata que assessora ele, que rompem relações com países porque tem ideologias de governo diferentes. Não existe isso. Relações comerciais, não existe ideologia na frente das conversações. Existe bom relacionamento entre estados, para isso existe relações diplomáticas, tá? No governo Lula ele se deu bem com o George Bush, né? Se deu bem com o Barack Obama, chamou ele do político mais importante do mundo. Por quê? Porque ele conseguia negociar com todo mundo, né? Esse só negocia se for, né, da trupe dele. Por isso que ele não tem acesso aos países europeus. E aí, quando o Lula tem acesso, eles ficam, né, inventando piadinha, né, com dor de cotovelo, porque o presidente deles não consegue encontro com nenhum desses presidentes. Né? O Macron não defende a soberania da Amazônia. Quem defende é o Bolsonaro. Tá cheio de grileiro lá, matando índio, né, derrubando floresta. Né? No governo Lula, eu nunca vi o Lula abrir as pernas para a França ou para algum país, né, não defender a soberania da Amazônia. Né? Ao contrário, eu vi preservação amazônica, né, da floresta amazônica, e preservação aos povos indígenas. Né, coisa que o Bolsonaro não faz, e aí eles ficam dizendo que o Lula, né, quer abrir as pernas para a França. Quem abriu pernas aqui no país, quem está abrindo pernas, é o presidente Bolsonaro, que deu a base de Alcântara, que nenhum presidente, nem na ditadura, ofereceu, nem na ditadura militar ofereceram a base de Alcântara. Bolsonaro deu para os Estados Unidos ocupar. Né? Bolsonaro deu quase de graça a Embraer, os Estados Unidos acabaram com a tecnologia da Embraer, devolveram ela sucateada. Né? Foi os Estados Unidos, né, que o presidente deu autorização para americanos entrar aqui sem regularização de documentação. Né? Foi para os Estados Unidos que o presidente bateu continência à bandeira. Não foi o presidente Lula que fez isso. Né? Submissão quem tem é o presidente Bolsonaro. Né? E Lula se curva diante de Macron, né? Quem bate continência para a bandeira dos outros é rendição. Não é o Lula que fez isso. Critica a imprensa porque se curva a lideranças colonialistas que querem explorar. Né? Os Estados Unidos é o quê? Não é colonialista? Né? E mesmo assim, que país o Bolsonaro hoje tem uma relação saudável? Né? Porque nem Joe Biden, ele foi o último país a reconhecer, né, a eleição de Joe Biden, né? Não tem relações agradáveis com Joe Biden, não tem relações agradáveis com nenhum país do mundo, né? E aí fica chamando os outros colônias, né, que o Bolsonaro não tem, defende a pátria, etc, etc, etc. Ele não tem relações comerciais com outros países, não tem relações diplomáticas com outros países, porque ele é
pária, pária do mundo, né? Ele é um presidente pária. Ele não é respeitado pelas autoridades do mundo. Só isso. Critica a imprensa porque a imprensa é esquerdista, né? Que dá atenção para isso. Não é a imprensa não é esquerdista. A imprensa está mostrando o que está acontecendo no mundo, né? Que a França está... que o Bolsonaro está atrás de recursos. Recursos aonde? No Bahrein? Que recurso do quê? Que relações comerciais nós podemos ter com o Bahrein, com o outro país lá que ele foi visitar, né? Que eu esqueço o nome, né? Os países do Bahrein, aquelas as ditaduras pequenininhas lá, que não oferece relação comercial nenhuma com o país, né? E aí as bolhas, que o Rodrigo disse que o Lula tem bolhas, né? Bolhas na Europa, né? As bolhas que o Lula visitou. O futuro primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, né? O presidente francês, né? Fora, né? A prefeita francesa, intelectuais franceses, universidades francesas, né? Recebeu o prêmio de político do ano 2000, político de coragem do ano 2021 na França, né? Primeiro-ministro espanhol, né? François Hollande, que já foi presidente francês, o candidato a presidente de oposição da França, né? Na Espanha, o primeiro-ministro espanhol, empresários espanhóis, acadêmicos espanhóis, né? Parlamento Europeu, né? Foi recebido pelo Parlamento Europeu, né? Isso nessa visita que ele fez agora, sem ser chefe de Estado, e não foi por ele pedido, foi a convite dessas pessoas que queriam ouvir, né, e estão afoitas, né, para uma possível vitória, quem sabe, se Deus quiser, que venha do presidente Lula, porque só aí a gente está vendo que ele está abrindo fronteiras para o país, né, como um bom estadista que foi e como um bom estadista, se Deus quiser, será novamente. Ok? Essa foi a minha participação. A Rádio Jovem Pan morre de inveja porque o presidente deles não consegue falar com ninguém, né? A não ser com ele mesmo. Até a próxima.